Amém. Boa noite a todos. Aqueles que nos visitam, dá um oizinho aí, pode dar um sinalzinho. Deus abençoe grandemente, Deus abençoe, Deus abençoe. Muito feliz em ter vocês aqui. Mais uma pequena parte do corpo de Cristo que se reúne. Sejam muito bem-vindos. Depois dê um abraço nos nossos irmãos aí. Vamos... E só reforçando mais um pouco o convite do sábado que vem, às 13 horas, venha participar, venha com a sua família, vai ser um momento bem rápido, mas venha participar dessa festa de 15 anos da nossa igreja. Para mim é um motivo de muita alegria, porque também esse ano eu faço 15 anos de casado. O pastor Davi teve a felicidade de fazer o primeiro casamento da Igreja Família. Nós nos casamos logo no ano que a igreja se iniciou, e para nós também é um motivo de muita alegria celebrar 15 anos. Então venha fazer parte, venha fazer parte deste momento. Amém? Amém? Falem com a Jennifer ou com o Mateus, que eles vão estar dirigindo vocês no que será feito. Vamos à palavra de Deus? E interessante que quando eu estava meditando algum tempo nesse texto, e na hora que eu ouvi as músicas que foram cantadas hoje, na primeira estrofe, no primeiro verso da primeira música, fala lá que governos e impérios passarão. Tudo vai passar, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. E é um pouco sobre isso que eu vou falar. Quando nós falamos do livro de Daniel e quando nós vamos meditar na história de Daniel, é uma história que fala sobre o poder e a soberania de Deus, que reinos e impérios passarão, mas Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo o Todo-Poderoso, nada saiu do controle dele. Então eu gostaria que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês no livro de Daniel, no capítulo 6. Acho que o texto ou um dos textos que mais foi reproduzido, que mais foi feito desenhos, um dos textos que nós mais pintamos na escola dominical, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. E ele tem muita coisa para nos ensinar. Eu aprendi muita coisa, que não é somente Daniel vencendo os leões, mas é muito mais profundo do que isso, é muito mais poderoso do que isso. E espero que, da mesma forma que o Espírito Santo ministrou o meu coração, venha ministrar o coração de cada um nessa noite aqui. Então, Daniel, no capítulo 6, nós vamos estar lendo do verso 1 ao 11. Igual eu falei de manhã, se nós formos ver bem corretamente, o Daniel, o capítulo 6, ele não começa no capítulo 6. O capítulo 5, o verso 30 e 31 também fazem parte desse mesmo capítulo. E nele está escrito: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei, e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes dos reinos, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordam em que estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por um espaço de 30 dias fizer petição a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões.
Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus. Amém? Querido Deus, é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ó Pai, que percorreu anos, séculos, ó Pai, e ela chega viva, ela chega transformadora, ó Pai, até os dias de hoje. É ela quem nos muda, ó Pai, de dentro para fora. Que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor venha nos ministrar, que o Senhor venha, ó Pai, falar aos nossos corações, ó Deus. Que eu venha ser simples canal, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai. É isso que eu te peço, querido Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa história é fantástica, né? Essa história nos faz refletir sobre vários momentos da nossa vida. Eu fiquei lembrando das minhas épocas de criancinha dentro da escola dominical, aprendendo sobre Daniel, pintando e desenhando a Cova dos Leões. Mas o impacto que ela me trouxe nesses últimos dias, sinceramente, é algo transformador. E se nós estudarmos um pouquinho, no ano de 605 a.C., Jerusalém ela é derrotada, ela é dominada pelos babilônios. E os babilônios, quando eles tomam o poder, eles levam cativo algumas pessoas. Os principais são Daniel e os seus 3 amigos, mas levam mais alguns que vão fazer parte desse reino da Babilônia. E em cerca de 539, o reino babilônio é derrotado pelo império dos medos e dos persas. Ele é derrotado e mesmo assim Daniel continua participando do governo, igual Dario toma o poder. E muitas vezes, quando nós olhamos para essa história e vemos, quando, por exemplo, Babilônia derrota Jerusalém, nós podemos até pensar dentro de nós, nossa, mas o que aconteceu? Deus perdeu essa luta? O que aconteceu? Por que Jerusalém foi dominada, foi derrotada? E a derrota de Israel é simplesmente Deus mostrando para aquele povo e mostrando para nós nos nossos dias de hoje, que quando nós andamos longe dos caminhos do Senhor, muitas vezes nós somos levados para cativeiros da onde nós não conseguimos sair. Aquele povo foi levado cativo, porque ele se afastou de Deus, e Deus permitiu que Babilônia, depois o Império Medo-Persa e outros tivessem poder sobre eles. Mas também a história nos mostra que um coração arrependido e contrito faz com que Deus manifeste o seu poder, manifeste a sua graça. Eu e o Léo, a gente nem combinou, mas na hora que ele lê sobre a reconstrução dos muros e do templo, é a manifestação da graça do Senhor, devolvendo tudo de volta que era daquele povo que se arrependeu dos seus maus caminhos. Tudo começa de dentro para fora, igual o Léo comentou aqui. Mas o capítulo 6, ele me trouxe muitas perguntas, ele me trouxe algumas indagações, e eu queria compartilhar ela com vocês. E aqui não se fala sobre a vitória de Daniel sobre os leões, ou a vitória de Deus sobre a cova dos leões, mas fala sobre integridade, que é o tema da nossa palavra. Fala-se sobre integridade, e integridade, se nós formos olhar a integridade no meio, ou onde nós estamos vivendo, se manter íntegro hoje, ainda é algo raro. No mundo onde nós vivemos, no mundo lá fora, se nós encontrarmos pessoas íntegras, pessoas que têm a sua vida numa integridade diante dos princípios da palavra de Deus, é difícil, porque pessoas estão simplesmente sucumbindo de acordo com os padrões deste mundo. Sabe, agora, daqui a alguns meses, nós vamos ter eleições. E nós precisamos
Orar ao Senhor e procurar pessoas íntegras para serem os nossos representantes dentro das câmaras e da prefeitura da cidade. Nós temos que pedir a Deus, nós temos que orar ao Senhor para que o Senhor levante pessoas que não se corrompam, porque se nós olharmos, nós ficamos perplexos, mas nós, como cristãos, nós temos que orar e procurar pessoas que sejam pessoas íntegras, que venham estabelecer nesses lugares o reino de Deus. O homem, ele é produto do meio onde está inserido? Ou ele ainda pode ser íntegro? Nós somos produto do meio. O meio onde o meu trabalho, onde eu estou inserido, aquilo lá é que molda o meu caráter, ou que molda o meu caráter é a palavra de Deus? Nós somos produto daquele meio, ou nós somos produtos fiéis da palavra do Senhor? É isso que Daniel nos ensina aqui. Daniel nos ensina que ele é produto da palavra de Deus, ele é produto de um relacionamento com Deus. E nós vivemos num mundo onde se multiplicam os divórcios. Você levar uma vida promíscua é normal, você sonegar imposto é normal, você viver uma vida, igual muitos dizem, a la volonté, é tudo normal. E isso é o que o mundo prega lá fora. Mas nós que vivemos de acordo com os princípios de Deus, nós olhamos para isso e falamos, isso não é normal. Nós vemos que a falta de integridade, em vários lugares, ela está se defasando. Ela está se defasando nos meios públicos, ela está se defasando dentro das escolas, ela está se defasando dentro de lares, ela está se desfazendo também até no meio das igrejas. Pessoas íntegras, pessoas comprometidas com o Evangelho, comprometidas com a palavra. Nesses lugares que nós olhamos dessa forma, nós encontramos somente pessoas que buscam viver por si mesmo, buscam viver para agradar a sua própria pessoa, o seu próprio eu. E aí, quando são confrontadas por pessoas íntegras, elas repelem essas pessoas. Nós somos produtos da palavra de Deus, e aonde nós estivermos inseridos, nós vamos manifestar a palavra de Deus. E essa é a vida de Daniel. Daniel, ele nos mostra isso, que governos vieram e foram, ele se manteve íntegro. O Império Babilônio veio, o Império Medo veio, e ele se manteve íntegro. Nada mudou a vida de Daniel. Ele continua fiel a Deus acima de todas as coisas. Daniel, ele nos ensina aqui o quê? Que um homem, um ser humano de carne e osso, feito das mesmas dores, das mesmas dificuldades que nós somos feitos, ele pode se manter íntegro mesmo em meio ao mundo corrupto. Aqueles sápatras, aqueles governadores, aqueles 122 homens se uniram para derrubar Daniel, e Daniel continuou íntegro. Daniel não se corrompeu. É isso que ele nos ensina. Nós, seres normais, podemos permanecer firmes e fiéis se nós estivermos respaldados pela palavra de Deus. E eu gostaria de apresentar alguns princípios para vocês que a vida de Daniel nos ensina. E eu queria apresentar em três tópicos. O primeiro dele é ser íntegro num ambiente corrupto. Dario, quando ele assume o poder, e nós vemos no texto que nós lemos, quando ele assume o poder, o que acontece logo com ele? Ele procura nomear 120 sápatras e 3 governadores para que cuidassem do reino, para que ele não tivesse nenhum tipo de perda de pessoas sonegando impostos ou motins contra o próprio reinado dele. Então ele coloca pessoas para vigiar, porque ele sabia que ele precisava cuidar para que nada de mal acontecesse nele. E aí nós vemos que passa-se anos, e passa-se anos, e passa-se séculos, e passa-se séculos. A corrupção continua em todos os lugares. A corrupção estava no meio daqueles 120 sápatras e daqueles 2 governadores, porque um não era corrupto, mas estava no meio daqueles 122 homens. E não adianta mudar governo. Não adianta mudar e mudar pessoas, se nós não mudarmos o coração dessas pessoas. Se essas pessoas não mudarem os seus corações e se dobrarem a Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, José,
e tantos outros personagens bíblicos nos ensinam que é possível ser íntegro, mesmo cercado por pessoas sem princípios, mesmo cercado por pessoas desonestas. É possível permanecermos íntegros. Todos os governadores os 2 governadores e aqueles 120 sátrapas se corromperam, menos Daniel. Daniel continuou íntegro diante. E o que me chama muita atenção, que a base da integridade da vida de Daniel não é as suas posses ou o que ele tem. A base da integridade da vida de Daniel é o seu relacionamento com Deus. É isso que baseia, é isso que norteia a vida dele. Não é a posição social que ele tem, não é nada disso. O que norteia a vida de Daniel é a base da sua integridade, é o seu relacionamento com Deus. E a palavra íntegro, amados, nós precisamos entender que a palavra íntegro vem de íntegrum no original dela, que quer dizer íntegro, por inteiro. Por inteiro. Daniel servia a Deus por inteiro. E se nós separarmos ela, em 2 palavras, tem ali in, que significa não, e tem a palavra tangere, que significa tocar, não tocar. Então Daniel nos ensina que uma pessoa íntegra é uma pessoa, significa que é aquilo que está por inteiro, que nunca foi tocado. Daniel nunca foi tocado pela corrupção. Daniel nunca se dobrou às falas dos reis ou aos princípios. Nós lemos um pouquinho antes, nós fomos lendo no começo de Daniel, ele abriu mão dos manjares do rei, ele abriu mão de tantas outras coisas para se manter íntegro, para não ser tocado com o que aquele reino propunha para ele. E aqueles homens aqueles sátrapas e aqueles governadores procuraram brechas no caráter de Daniel, e não encontraram nenhuma para acusar ele. Procuraram brechas na administração de Daniel, e não acharam nenhuma brecha. Então eles tiveram a brilhante ideia. Eles combinaram lá, eles se juntaram, e eles falaram assim, se nós não encontrarmos na fé de Daniel algo que nós consigamos derrubar ele, nós não vamos derrubar ele. Nós precisamos achar alguma coisa para derrubar, porque nós não encontramos nada no caráter dele, nós não encontramos nada na administração dele, então eu preciso achar algo nós precisamos achar algo que nós conseguimos derrubar Daniel. E aqui a gente vai aprendendo algumas coisas. Amados, e abrindo um parênteses aqui, que uma família íntegra, igual Daniel é íntegro, uma família íntegra, ela abala o meio onde ela está inserida. A integridade da nossa família, a integridade do nosso lar, abala o meio onde nós estamos inseridos. Pessoas vão olhar diferente para nós. Por quê? Porque vivemos de uma forma íntegra, como uma família íntegra. Homens e mulheres íntegros no seu ambiente de trabalho, eles abalam o ambiente de trabalho onde estão inseridos. Crianças e adolescentes íntegros nas suas escolas ou nas suas faculdades, eles abalam aqueles lugares. Por quê? Porque eles manifestam a Cristo naquele lugar. Amados, ser íntegro é uma ameaça a uma nação corrupta. Ser íntegro e permanecer íntegro é uma ameaça àqueles que se dobram à corrupção. E quanto mais íntegro nós somos, ou os nossos lares são, ou aonde nós estivermos, nós sermos mais íntegros, mais nós vamos ver pessoas tentando se levantar para nos derrubar. Não vão achar nada em nós, mas eles vão tentar dar um jeito. Eles vão tentar achar uma brecha, porque como nós vivemos respaldado pela palavra de Deus, e que o que nos norteia é a palavra de Deus, então eles vão procurar algum tipo de coisa. E se não acha, se nós temos uma vida íntegra na nossa administração ou na nossa conduta fora dessas 4 paredes, eles não vão encontrar nada. Mas eles vão muitas vezes procurar brechas, vão maquinar coisas para tentar nos derrubar. Amados, ser íntegro não vai nos dar aplausos. Ser íntegro não vai nos dar curtidas no Instagram. Ser íntegro não vai dar likes para nós. Viver uma vida de integridade é viver uma vida contra o padrão deste mundo.
Você já imaginou você numa roda, você ou um gestor de uma empresa, e você está em uma roda decidindo sobre a grande venda ou a grande compra de um loteamento, e aí precisa burlar alguma lei, e aí as pessoas olham para você, todos os outros que são os gestores concordam, e na hora que chega na sua vez você fala que não? Você arrumou amigos ou inimigos neste local? Inimigos. Não vai nos trazer aplausos, não vai nos trazer abracinhos, não vai. Viver uma vida íntegra. Olhem para a vida do apóstolo Paulo. O que sobrou no final da vida dele? Alguns amigos, uma masmorra e muito frio. Olhem para a vida do nosso Jesus. Viveu uma vida íntegra. Ele foi para uma cruz. E sobrou algumas mulheres ainda ali aos seus pés. Viver uma vida íntegra não vai trazer muitos amigos, não vai trazer um momento de... Não é só momentos de festa, serão os nossos momentos de choro. Mas Daniel nos ensina que em meio a qualquer situação é possível manter-se íntegro. Quando ele era jovem, no reino babilônio, ele foi íntegro, tanto que ele se destacou entre aqueles jovens. Agora no governo do Medo-Persa, no governo do rei Dario, ele se destaca, tanto que o rei fala que pensa em estabelecê-lo governador sobre todos, não é só um dos 3 governadores, pensa em colocar ele sobre todos. E aí Daniel acaba nos ensinando que a nossa situação não se mede pela nossa idade. Não, eu sou jovem, então eu posso burlar algumas coisas, agora eu sou mais velho, eu tenho um comprometimento, um conhecimento. Ele foi íntegro quando ele era jovem e foi cativo, mas agora com 70 e poucos anos, ele continua íntegro, a vida dele não muda em momento nenhum, porque ele está alicerçado, a fé dele está alicerçada nos princípios de Deus. Daniel também nos prova e nos mostra que é possível ser íntegros longe de casa. Daniel estava adorando em Jerusalém ou ele estava adorando lá na Babilônia ou lá no Império dos Medos? Ele não estava mais em casa. Ele continua íntegro mesmo longe de casa. Ele estava com a sua família? Não, ele estava sozinho. Ele continua íntegro mesmo sem a sua família. Ele estava adorando na sua igreja? Não, ele estava adorando voltado para a sua igreja, mas ele não estava mais no templo. Ele nos ensina tantas coisas. Ele ensina que longe de casa, longe da família, longe da igreja, ele continua íntegro. Mas nós vivemos uma vida de integridade, e eu refleti muito sobre isso. A minha vida de integridade é somente no domingo, quando eu venho aqui no culto do domingo, no culto da manhã ou no culto da noite? Ou eu tenho uma vida íntegra no meu trabalho? Ou eu tenho uma vida íntegra na minha casa? Aos que estudam na escola, aos que namoram, um namoro é um namoro íntegro igual aos princípios da palavra de Deus. No casamento, meu casamento é um casamento íntegro. Eu trato a minha esposa conforme a Bíblia diz que eu devo tratar a minha esposa. O que me norteia, o que me rege? Como eu vivo a integridade das minhas finanças? Não, eu devolvo os 10%, os 90% eu faço o que eu quiser com ele. Como eu faço a gestão? Eu sou íntegro em todas as áreas da minha vida, em tudo que eu faço, eu vivo como se vivesse para Deus 24 horas? Daniel nos ensina isso. Ele nos ensina que a nossa integridade não está baseada no meio onde estamos inseridos. Ele não negociou em nenhum momento valores, pois a sua fé, o seu coração estava enraizado nos princípios que o Senhor colocou dentro dele. Stuart Elliott, um escritor, ele fala assim: a espiritualidade de Daniel é o alicerce da sua fidelidade diante dos homens. E é bem interessante se nós pensarmos sobre isso, que a espiritualidade dele era o alicerce da sua... Primeiro ele era fiel a Deus, depois ele era fiel aos homens. Tudo que vinha de Deus ele repassava aos homens. Tanto que quando veio dos homens ele não trocou o relacionamento dele, ele não inverteu os princípios. Entanto que ele era muito bem quisto pelo rei Dario. O rei Dario amava ele.
mas amava. Tanto que na história fala que eles maquinaram e eles mentiram para Dario. Eles falaram que todos os governadores e todos os sátrapas concordaram em fazer aquela adoração ao rei. Daniel não concordou, ele não estava no meio, eles mentiram, porque Daniel não ia inverter os princípios que ele tinha dentro do coração dele. Eles maquinam, eles mentem para Dario, para Dario sancionar aquela lei. Nós precisamos ter bem latente dentro de nós, amados, que o que nos norteia a nossa conduta de vida é a palavra de Deus. E nós precisamos entender, igual aconteceu quando Jerusalém foi destruída, que quanto mais longe de Deus nós andamos, nós estamos mais sujeitos a cair e a pecar e a seguir os princípios do mundo. Mas quanto mais íntegros e mais justos diante do Senhor nós somos, mais nós manifestamos a glória de Deus lá fora. Se apaixonaram. Daniel era apaixonado por Deus. Em nenhum momento ele negocia a sua fé. Vemos também no verso 4 e o verso 5, amados. 2 versos que nos chamam muita atenção. Muita atenção. Que no mesmo dia em que aqueles homens tramaram contra Daniel de uma forma ciumenta, que eles estavam tudo com dorzinha de cotovelo mesmo. É isso que aqueles homens estavam, tudo com dorzinha de cotovelo. E quando eles tramam contra Daniel de uma forma ciumenta ali, é da mesma forma que foi tramado contra Sadraque, Mesaque e Abednego. É da mesma forma, se nós formos olhar para a história de José, os seus irmãos tramaram contra ele. De uma forma ciumenta, eles tramaram e tentaram derrubar Daniel, mas eles não conseguiram. Eles não puderam atacá-lo em nenhuma área da sua vida. E aí eles procuraram o pretexto. Ali quando fala ocasião, ele fala assim, é um pretexto mesmo. Eles tentaram arrumar um pretexto para derrubar Daniel. Mas nós levamos uma vida séria, uma vida correta. O mundo lá fora vai procurar pretexto para tentar nos derrubar. E quais são os pretextos hoje para derrubar um cristão? Nossa, você é contra o aborto? Sou, porque a Bíblia me ensina que o aborto é errado. Nossa, mas você é contra casamentos homossexuais? O que a Bíblia me ensina sobre o casamento bíblico? Nossa, você é contra a liberação de drogas? O que a Bíblia me ensina sobre ser templo do Espírito Santo? É ela quem nos norteia. Não é o que o mundo diz lá fora. É a Bíblia que nos baseia e nos conduz neste mundo perdido. É ela que é o nosso alicerce. Então nós não olhamos para o que o padrão do mundo quer ditar como correto e nós invertemos princípios com a palavra de Deus. É ela quem nos norteia. É ela a base da nossa caminhada. E aí me faz pensar em Jesus. Jesus fez algum crime? Jesus burlou alguma lei para merecer aquela cruz? Qual foi o erro de Jesus? Não encontraram uma falha na conduta de vida dele. Não encontraram um erro na conduta de vida dele. Mas eles foram procurar na lei. Quando eles foram procurar na lei, aí eles falaram, não, ele é blasfêmio. Não, ele fala contra o sábado. Não, ele... Arrumaram algumas desculpas, alguns pretextos, mas nenhum deles foi contra o caráter e a vida de Jesus. A única forma que as pessoas, nós temos que ter isso bem cravado dentro de nós, a única forma que o mundo lá fora vai tentar nos derrubar é com coisas que afrontam a palavra de Deus. E nós permaneceremos firmes, porque Daniel, ele nos ensina que um homem íntegro é ameaça para esse mundo corrupto. É muito interessante, né? Ele é odiado por fazer o bem. Ele é odiado por ser uma pessoa íntegra. Se nós tomarmos essa posição, se nós nos deleitamos nessa posição de integridade perante a palavra de Deus no mundo lá fora, se prepare para ser odiado igual Daniel foi odiado. E o segundo ponto fala assim, que é um ponto que ministrou demais ao meu coração. O segundo ponto fala assim, morremos, mas não transgredimos
a lei. Nós não transgredimos a nossa integridade. Daniel, pensem comigo, amados. Qual que era o decreto? 30 dias. Amados, era só 30 dias. Para muitos aqui, seria bem fácil ficar 30 dias sem orar, né? Para muitos de nós, né? É facinho. Era só 30 dias. Rapaz. Não. Daniel, ele podia falar assim, não, eu vou ficar 30 dias sem orar, eu me livro da cova dos leões, eu não morro lá, depois eu volto para o cargo onde eu estou e tudo beleza, segue o jogo. Ele poderia fazer isso. Porque ele é um homem sujeito, ele é um homem igual a nós, sujeito a essas vontades. Daniel também podia falar assim, não, vou fazer diferente. Já que eu oro de janela aberta, voltada para o lado do templo, e é de lá que eles podem ver que eu estou orando, eu vou fazer só o seguinte, eu vou fechar a janela. Ele poderia fechar a janela. Não, ninguém vai me ver aqui dentro, ninguém vai olhar para mim, ninguém vai saber, eu oro em voz baixa, eu dou meu jeito. Muitas vezes nós damos o nosso jeito, né? A gente negocia princípios, nós negociamos valores, nós, justificamos uma ou outra coisinha. Não, eu vou fazer desse jeito porque eu acho que assim é melhor e assim é mais tranquilo. A pastora Dani nos ensina muito sobre isso, né? Que quem é bom em se justificar é ruim em se arrepender. Aí muitas vezes nós queremos justificar a nossa vidinha. Não, eu não vou fazer isso, não. Ficar um mês sem orar para livrar minha vida. Se eu fosse Daniel, eu acho que eu teria topado. Um mesinho, rapaz. Era uma proposta muito boa, né? Não, é só um mês. A postura de Daniel, quando fica sabendo que o rei assinou o interdito, é algo que nos choca, amados. É algo que nos choca. Porque a postura dele é o quê? Eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu continuo vivendo da mesma forma para Jesus. Amados, imagina se aparece um anjo hoje aqui e fala assim para você, hoje é seu último dia, amanhã é seu último dia de vida. O que você faria? Como você viveria esse último dia de vida? Agora olhem para a vida de Daniel. Quando Daniel ele abre a janela e continua orando, ele está falando assim, eu sei que amanhã pode ser meu último dia de vida. Daniel ele continua vivendo da mesma forma. Ele não altera uma vírgula, ele não acrescenta um A ou tira um A da forma, da conduta de vida dele. Ele continua sendo íntegro e verdadeiro diante dos olhos de Deus. Ele não muda em nada. Segundo o próprio escritor, esse que eu citei, o Stuart Elliott, ele fala que a verdadeira cova dos leões de Daniel foi o seu quarto. Foi ali que ele venceu a cova dos leões. Não foi lá dentro da cova dos leões que ele venceu. Foi ali que ele salvou a sua vida, porque é ali que ele... Vocês tentam imaginar? Imaginem um quarto, deve ser um sobrado da casa dele, né? Porque ele estava na parte superior, com a janela aberta, e ele na luta dentro dele. Eu oro ou não oro? Eu fecho a janela ou não fecho a janela? Eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, será que eu fecharia a janela? Será? Acho que sim. Como eu me posicionaria? Qual seria a minha posição? Foi ali que Daniel venceu a cova dos leões. Ali na hora que ele olha para aquela situação, na hora que ele olha para o que pode acontecer com ele, ele fala assim, eu estou disposto a morrer, mas eu continuo vivendo da mesma forma que eu vivo para Jesus, para Deus. Eu não mudo em nada a minha vida. Eu não mudo em nada a minha conduta. O mundo não vai vencer sobre os meus princípios. É isso que Daniel está nos ensinando. Ele simplesmente se ajoelha, amados. E eu acho interessante do texto, que o texto é muito rico. Fala que ele se ajoelha e ele dá graças. Ele agradece. Ele agradece ainda pelo momento que ele vai passar, porque ele poderia mudar a oração dele. Senhor, eu estou dobrando meu joelho e estou orando, mas me livra da cova dos leões, mas não deixa eu ir para lá não. Ele agradece,
Ele sabe a quem ele pertence, ele sabe qual é a natureza dele, ele sabe quem o sustenta verdadeiramente. Ele sabe que é melhor servir a Deus do que servir aos homens. O apóstolo Paulo também nos ensina isso lá em Gálatas 1:10, e ele fala assim: procura o favor de homens ou de Deus? Se agradasse homens, não seria servo de Cristo. Nós não procuramos agradar homens, nós procuramos agradar a Cristo em primeiro lugar. Nós procuramos agradar a Deus. Coloca ali para mim Atos, capítulo 5, verso 29. Olha o que acontece com Pedro. Depois, aquele homem que negou Jesus, aquele homem que se escondeu. Olha o que acontece com ele lá em Atos, depois que ele é cheio do Espírito Santo. Olha a postura dele, quando ele está perante o Sinédrio e estão questionando a pregação dele. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando nós temos uma vida repleta, uma vida cheia do Espírito Santo, nós nem titubeamos, nós nem damos trela para o que o mundo faz. Nós vivemos tudo de acordo com a palavra de Deus. Jesus também nos ensina lá em Mateus, no capítulo 5, verso 10, ele fala assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É isso. Não se dobramos, nós não mudamos a nossa conduta de vida, porque o mundo diz que nós devemos mudar. Eu lembro que quando, faz tempo que eu fiz minha faculdade, hein? Faz uns 15 anos atrás, quando eu estava na faculdade, e numa das aulas, não lembro se era sociologia ou era de religião, qual que era, e aí o professor era um professor bem polêmico, e aí ele pegou, e eu sabia que ele gostava de polêmica, e eu não me calava, e aí um dia numa aula ele pegou e soltou uma lá, e o tema da aula era sobre maçonaria, e ele fez a seguinte pergunta, ele falou: para vocês, maçonaria é uma religião ou é um movimento? E aí eu vi que ninguém falava, e aquilo lá começou já a arder dentro do meu coração. Eu falei: eu vou falar. Mas eu falei: tem bastante gente aqui dentro. Aí eu peguei e falei assim: para mim é uma religião. Mas por quê? Aí todo mundo já meio que me olhou torto, né? Assim, porque eles se consideram um movimento, algo para tentar meio que ludibriar aí. Eles são uma religião. Mas por quê? Porque eu falei: vocês têm um templo, quer dizer, eles têm um templo, eles têm um livro, eles têm um Deus, Gadu. Falei: por causa dessas coisas, eles são. E aí eu lembro que eu tive que pedir uma ajuda para um irmão meu, que ele é especialista em apologia, o João Veronca. Eu tive que falar: João, vou precisar da tua ajuda, porque daí ele pediu para me preparar mais argumentos para a próxima aula. Aí eu falei: João, eu preciso da tua ajuda para você me dar um... Aí ele me mandou. Amado, nós não... E eu lembro que a partir desse dia lá na faculdade eu fui conhecido como o pastorzinho da sala. Sobrou um título para mim já. Então tá bom, se é para... Mas não se calamos. Nós não negociamos a nossa fé. Nós falamos a verdade quando ela precisa ser falada. Não é o mundo que vai ditar. E Daniel também nos ensina lá nesse quarto, que as lutas nossas são ganhas em oração. É de joelhos no chão. É dessa forma que ele ganhou a vitória dentro da cova dos leões. Ele falou assim: Senhor, eu me prostro diante de Ti, faça a Tua vontade. E Deus agiu. Ele simplesmente se dobrou perante Deus, ele não negociou. E aí quando nós voltamos para o texto e quando nós vemos que Dario ele caiu no marapuca, amados. Ele gostava de Daniel, aí ele foi ludibriado por aqueles homens fizeram algo que Dario gostou bastante, porque eu não vou falar que ele não gostou. Ele falou assim: Dario, nós tivemos uma ideia brilhante,
dentro de 30 dias você será o único adorado aqui. Ninguém vai adorar outro Deus ou a outro homem, só vão adorar a você aqui. O que você acha de nós fazermos um interdito dessa? E aí o coração do rei lá se encheu do quê? De ego. E o ego dominou ele. E eu estava pensando na minha vida esses tempos atrás, falei, Deus, me livra do ego, me livra do orgulho. Porque muitas vezes as pessoas vêm, fazem momentos ou preparam ambientes e aquilo lá pode subir no nosso coração e muitas vezes daí nós estamos igual o rei Dario, numa arapuca, e que nós não vemos saída, nós não vemos para onde correr ou para onde ir, nós não sabemos como sair disso aí. Dario, na hora que ele cai em si, ele fala, o que eu fiz? O ego dominou o coração dele. Nós temos que tomar o cuidado, porque muitas vezes nós nos comportamos igual esse rei. Nós deixamos que o ego, que o orgulho domine nosso coração e nós nos perdemos. E uma vida de um justo ia ser ceifada, e a de 22 corruptos ia permanecer normalmente por causa do ego daquele rei. Só que Dario amava demais Daniel. Tanto que na hora que os sátrapas voltam lá e falam, pegamos o teu amigo lá, Daniel lá, ele não faz caso de ti, ele está orando lá. E aí trouxeram, e quando trazem Daniel, o texto fala que Dario ele fica maquinando dentro dele uma forma de livrar Daniel, mas não tem como livrar, porque ele assinou conforme o decreto dos medos e dos persas, era uma lei irrevogável, não tinha como voltar atrás. Se voltasse atrás, ele estava acabando com o reinado dele, então ele não tinha como retroceder nessa lei. Então, o que estava sendo preparado para Daniel era a cova dos leões, e de lá ele sabia que não iria escapar. Mas Daniel, ele não titubeia. Daniel, ele não ensina que ele não está nem ligando para o que vai acontecer com ele. Ele fica sabendo do decreto, ele vai para a casa dele, ele vai para o quarto dele, ele se vira em direção ao templo de Jerusalém e ele continua orando. Uma vida que nos ensina muito, uma vida de fervor, uma vida de... Ele orava 3 vezes ao dia, conforme está escrito lá no Salmo, se não me engano, 55, e conforme também foi dito por Salomão, quando ele reconstruiu o templo. Ele continua orando 3 vezes ao dia, ele tinha uma vida contínua de oração ao Senhor, uma vida contínua de devoção a Deus. E aí eu parei para olhar para a minha vida, como eu sou contínuo na minha vida de devocional? Você já olhou para a sua vida de devocional? Eu olhei para a minha quando eu estava lendo isso aqui. Eu faço devocional todo dia, eu consagro a Deus todos os meus dias, eu me prostro ou eu entro na presença de Deus todos os dias. Daniel entrava 3 vezes ao dia. Sábado passado, eu e minha esposa, num momento nosso de oração, tem alguns momentos que a gente ora junto. E geralmente quando a gente está indo para o trabalho, nós oramos junto. E aí, só que eu estava dirigindo o carro de olhos abertos, tá, amados? Não tenho tanta fé assim, tá? Eu estava de olhos abertos. E quando nós estávamos indo ali pelo centro, sentido o bairro Jardim Cruzeiro, e de boa, eu orando, tal, de repente, uma moto cruzou a preferencial. E deu na traseira da caminhonete que a gente estava, ela virou, eu quase entrei dentro, quantos conhecem ali aquela Medprev? Em frente à Medprev tem um negócio de pão de queijo. Eu dei com a frente da caminhoneta bem na porta. Se eu estou mais do lado, eu pedi um pão de queijo lá dentro da lanchonete deles. Eu quase... Foi... Mas a gente tem o costume, nós temos esse costume de todas as vezes quando nós saímos para trabalhar, de orar junto. Ela tem o costume de acordar mais cedo para fazer o devocional dela. Sabe, nós precisamos ser igual Daniel, ter uma vida de constância, uma vida de constância. Daniel nos ensina muito, Cristo, Deus em primeiro lugar. E a oração dele é uma oração de confiança, amados. É uma oração de confiança, ele fala assim, eu sei, eu escancar essa janela mesmo aqui, eu não tenho medo do que pode acontecer comigo, eu creio no meu Deus. Eu creio no que Ele pode fazer por mim. Amados, nós precisamos crer que o nosso Deus é todo poderoso.
Muitas vezes nós declaramos da boca para fora, mas nós não temos isso firmado dentro do nosso coração. Daniel tinha isso enraizado dentro dele. Eu creio no que o meu Deus pode fazer. Ele já me sustentou até aqui desde quando eu vim cativo para esse local. Ele tem me sustentado, Ele pode continuar me sustentando. Eu creio no que Deus pode fazer, mesmo sabendo que era a cova que estava esperando ele lá. Amados, para nós entendermos, a cova dos leões era o meio mais brutal do Império Medo-Persa matar. Era a cova dos leões. Então era para lá que os sátrapas pediram para mandar ele, porque aquele era o meio mais brutal. Como a fornalha de fogo era o meio mais brutal do Império Babilônio, como a cruz era o meio mais brutal dos romanos. O que nos espera para uma vida íntegra, muitas vezes, é uma vida que pode nos levar para uma morte. E nós estamos dispostos, igual esse Daniel está disposto. Nós precisamos matar o nosso eu. Nós precisamos matar a nossa carne para vivermos uma vida íntegra diante de Deus. E eu sei, amados, sei mesmo que cada um de nós aqui, se eu perguntar para qualquer um aqui, sentar com qualquer um e perguntar qual é a cova dos leões que você está passando neste momento, cada um vai ter uma história diferente. Jacques, eu estou com uma depressão. Jacques, eu tenho uma insegurança. Jacques, eu tenho isso. Eu estou passando por isso. Todos nós, eu tenho as minhas. Todos nós temos. Mas Daniel nos ensina que se nós nos prostrarmos diante de Deus, se nós nos arrependermos, se nós confessarmos que Ele é poderoso, Ele pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Todos nós passamos. Não é exclusividade de um ou de outro. Todos nós. Não foi exclusividade de Daniel. Vai ler a história de todos os outros personagens bíblicos. Não foi história de um homem só. Todos nós passamos e cada uma é diferente da outra. Cada uma é diferente da outra. Mas creia que na cova que você está, tem o anjo do Senhor lá te guardando. É isso que Daniel nos ensina. Eu passo pela cova, eu não ligo de morrer, mas eu não me corrompo, eu não negocio minha integridade, eu não mudo em nada. Eu prefiro ir para a cova dos leões. E o terceiro ponto, amados, sua lealdade e integridade vai ser honrada por Deus. Eu falei que Dario amava demais Daniel, né? E amava mesmo, amados. No outro dia que ele jogou Daniel dentro da cova dos leões, no outro dia, eu fico imaginando. O texto fala, né, que ele não dormiu, ele passou a noite em claro, ele dispensou música, ele falou assim: Daniel, que o teu Deus te livre dessa cova. Eu torço para o teu Deus. E aí no outro dia ele sai correndo do palácio e vai até a cova. E ele vai lá e ele começa a gritar: Daniel, Daniel, você está aí? Você está aí? E Daniel grita: ó rei que vive eternamente, o meu Deus me livrou dos leões, me achou íntegro, eu não morri, amados, é fenomenal, é algo que nos choca, uma vida de integridade, o que ela pode acontecer, como Deus pode nos honrar. O pastor Hernando Dias Lopes, um pastor que eu amo muito os sermões dele, ele fala assim, que quando cuidamos da nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. É Ele quem cuida. Nós só cuidamos de ser íntegros conforme a palavra de Deus, conforme os princípios do Senhor, porque Deus cuida de todas as outras coisas. Deus cuidou da vida de Daniel dentro daquela cova. Ele não foi tocado, nada aconteceu com ele naquele local. Cabe só a nós, amados, nos permanecer fiéis. Nós precisamos velar pelo testemunho da palavra de Deus. Nós precisamos ser pessoas que tenham o prazer em meditar nessa palavra, tenham o zelo com a palavra de Deus. Nós precisamos ter um cuidado com ela. Na última vez que eu preguei sobre Paulo e Timóteo. Paulo ensina a Timóteo todo o zelo e todo o cuidado que ele precisa ter com a palavra, que ele precisa ter com os ensinamentos.
Nós precisamos amar a palavra de Deus, porque é ela que vai fazer que nós sejamos íntegros no meio deste mundo onde nós estamos vivendo. É ela que vai nos nortear. E eu gostaria que vocês abrissem lá no mesmo texto que nós estamos, mas no versículo 26, Daniel 6, o verso 26. Amados, quando nós cuidamos da nossa integridade, o mundo lá fora é impactado. O mundo lá fora é impactado. Olha o que o rei Dario ele fala, depois que ele tira Daniel de dentro da cova. Capítulo 6. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. O 27, Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. É esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que nós servimos. Ele é um Deus vivo, e Ele vive dentro de cada um de nós. Ele é vivo naquela época, Ele continua vivo hoje, Ele é vivo eternamente. Ele continua vivo, Ele é eterno. Ele é eterno, amados. E é para essa eternidade que nós almejamos ir. Nós vivemos uma vida íntegra porque nós almejamos ir morar com Ele nessa eternidade. O seu reino jamais será destruído. Daniel nos ensina a ele quantos impérios passaram e quantos impérios passarão. Nós temos medo de algum governo que se levantará? Não. O reino de Deus, ele jamais será destruído, o seu domínio jamais terá fim. É tudo isso que Dario está falando. Amados, que declaração que aquele rei faz perante a fé de Daniel, perante a postura de Daniel, de como ele vive. Ele se rende a Deus. Daniel, na sua postura de vida, ele impacta aquele mundo. Ele impacta aquela nação, ele impacta aquele reinado. Por quê? Porque ele se manteve íntegro. Só que teve algo mais especial que é reservado para Daniel, mais especial, que isso é maravilhoso. Abram comigo lá em Hebreus, no capítulo 13, o verso 33. Eu já gostaria de chamar o Ministério de Música, podem ir. Lá em Hebreus, o verso 11, o capítulo 11, o verso 33. Nós vamos ler o 33 e o 34. Ele está numa galeria seleta, amados. Numa galeria única. Numa galeria que, com a graça de Deus, todos nós vamos fazer parte dela. Todos nós vamos fazer parte dela. A galeria dos heróis da fé. E ó, o que estão falando sobre Daniel, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessa, fecharam a boca dos leões. O 34 fala: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Daniel está lá, na galeria dos heróis da fé, aquele o qual Deus fechou a boca dos leões. E o mais interessante é que quando Daniel, ele sai da cova dos leões, e ele tem um encontro verdadeiro, novamente com o rei Dario, ele lembra de agradecer em primeiro lugar a Deus. Ele sabe que tudo o que aconteceu na vida dele, todo o livramento que aconteceu na vida dele é para a honra e glória de Deus. Amados, todos nós, igual eu falei, passamos por covas que nós nem imaginamos. Eu não imagino qual que é a cova de cada um de vocês.
Mas o Senhor nos fala nessa noite que é hora de nós colocarmos o nosso coração em integridade total. Coisas e pecados que muitas vezes nós achamos que nós podemos levar brincando com Ele ou negociando Ele e está tudo bem. O Senhor nos fala essa noite: eu quero você íntegro, eu quero você por inteiro. Eu não negocio uma parte da tua vida, eu não negocio não negocio nada de você. Eu quero você por inteiro, porque eu vou manifestar a minha graça em você por inteiro. Eu não negocio. Amados, nosso Deus, Ele gosta de exclusividade. Uma coisa que eu aprendi quando eu era pequenininho, o Catecismo de Westminster nos ensina, tem uma pergunta que fala lá: para que fim vos criou Deus? E a resposta é: o Senhor nos criou para louvor da sua glória. O Senhor quer exclusividade nossa. O Senhor quer que nós o adoremos, que nós o sirvamos 24 horas por dia. A nossa vida tem que ser na integridade.